Ok, agora nós vamos partir para a prática de comandos SQL. Em primeiro lugar, dando atenção ao select. Primeiro os comandos que formam o select, tá? Select em si já é um comando de seleção. Eu vou colocar select asterisco, asterisco significa todos os campos, né? Então quero selecionar todos os campos from, de onde eu quero, da tabela cliente. Vou executar. E aqui está o resultado. Ele trouxe todos os campos da tabela cliente. Eu posso também trazer apenas o nome. Select nome cliente from cliente. E aí está. Posso trazer o nome e o endereço. Eu posso usar o alias, que é o apelido, né? Select nome cliente as nome cliente, vírgula, endereço. Então apenas nome, tá? Endereço cliente as endereço. Que inclusive vem aqui com cedilha ou com acentos, sem problema, tá? Ok. Vamos começar a utilizar agora o Where. O Where serve para eu filtrar, ok? Então quero todos os clientes onde o código do cliente seja maior que 3. E aí está, Miguel e Cláudio. Maior ou igual a 3. Ok? Existem alguns bancos de dados que permitem que você selecione uma operação. Por exemplo, select 3 mais 5. 8. Essa soma. Valeu. Select 3 mais 5 dividido por 10. Ok? Primeiro, 5 dividido por 10 dá 0,5 mais 3, 3,5. Tá? Mas vamos continuar com o where, né? Select all from cliente. Where nome cliente igual a Albert. E aí está. Veja que eu coloquei minúsculo e ele trouxe maiúsculo, né? Alguns bancos eles têm já ligado a opção de você de ser case sensitive, ok? Ou então você pode configurar isso através de algumas opções do banco. Aí, com mais detalhes, você vê isso nos cursos específicos dos bancos de dados. Tá, mas se eu quiser todos os clientes, que comecem com a letra A ou que tenham um A no meio. Interessante que o 2 e o 3 aqui são iguais, né? Vou colocar esse cara aqui como cliente, table data, esse aqui como Barreto. Aí está. Então, quero todos os clientes que tenham um A no nome deles. Então ele vai trazer aqui o Albert, o Barreto e o Cláudio, né? Então vou usar o where. E como é que eu vou fazer isso? Where nome cliente igual a não traz ninguém, né? Se eu colocar o Coringa, também não trouxe ninguém. Quando eu quiser utilizar esse Coringa, né, para trazer resultados parciais, eu não posso usar o igual. O igual é um resultado exato, ok? Então eu utilizo o like. E aí sim, ele trouxe todos os clientes
que tem a letra A em algum lugar do nome, né? Porque eu coloquei o Coringa tanto no início quanto no fim. Se eu quiser todos que começam com A, eu faço assim, com A e qualquer outra coisa. Se eu colocar assim, todos que tenham qualquer coisa e termina com A. Ninguém, né? Não tem ninguém terminando com A? Tenho não, mas eu tenho aqui um endereço que termina com A. Então se eu colocar aqui endereço cliente like terminado com A, aí vai aparecer a Rua Maria, né? São dois endereços que terminam com A. Ok? Vamos aprender logo como é que se utiliza o order by. Select all from cliente. A, E, B, M, C. Está fora de ordem, então eu vou ordenar pelo nome do cliente. Agora veio na ordem certa, mas o código ficou desordenado, né? Eu pedi por ordem alfabética. Se eu quiser por ordem descendente, eu coloco um décimo e ele coloca em ordem descendente. Vamos aprender a utilizar aqueles comandos de soma, mínimo, máximo, tá? Deixa eu dar um select all from produto. Aqui. Deixa eu somar. Quanto é que dá os produtos, os valores dos produtos que eu tenho na minha empresa. Então eu coloco select sum valor produto from produto. Vai dar R$ 43,55. Se eu vier no pedido, dá um select all from pedido. Se eu quiser saber quanto é que é o valor de todos os pedidos que já saíram da empresa, então select sum VLR pedido from pedido. Ok? Se eu quiser saber a média dos pedidos, primeiro deixa eu pegar o valor mínimo. O menor pedido, o pedido de menor valor foi 2,35. Pedido de maior valor 119,50. Qual é a média dos pedidos? R$ 40,96. Quantos pedidos já saíram? 4. Ok? Então tá aí aqueles comandos interessantes que nós vimos sendo mostrados aqui na prática. Tá, vamos imaginar agora um group by. Deixa eu ver como é que eu vou mostrar para você um group by aqui. Select all from pedido. Tá, eu quero agora a soma dos pedidos, mas por cliente. Né? Por exemplo, assim, ó. Select code cliente, vírgula, sum VLR pedido as soma from pedido. Só que ele só trouxe o código do primeiro cliente, cliente 1, e somou todo mundo, né? Porque eu estou pedindo para ele somar aqui o pedido, tá? Só que eu quero a soma por cliente. Como é que eu faço agora? Eu vou utilizar o group by. Group by código cliente. Ok? E aí ele agrupa por cliente, né? Eu sei que tem dois clientes aqui e que tem dois clientes aqui também. Eu tenho dois pedidos para o cliente 1 e dois pedidos para o cliente 2. Qual é a soma dos pedidos do cliente 1? É essa. E do cliente 2 é essa daqui. Por que ele fez isso daqui? Porque eu utilizei o group by. Uma coisa já interessante para eu ver aqui, eu quero o nome do cliente, não quero o código dele. Ou pode ser o código e o nome. Mas o importante é que apareça o nome. Como é que eu faço aqui agora?
Então vou fazer uma seleção agora com duas tabelas, tá? Eu vou selecionar p ponto código cliente sum p.vlr pedido. Antes desse sum p.vlr pedido, eu vou colocar c.nome cliente. No from eu vou fazer o from pedido p. Isso aqui é um apelido que eu estou dando para a tabela pedido, por isso que eu coloquei um pzinho aqui, ó. E cliente c, que é o cnome cliente, tá? Group by código cliente. Tá. Cliente 1 é o Albert, e o cliente 2 também é o Albert? Acho que não, né? Cliente 1 é o Albert, cliente 2 é o Wade. O que é que tá faltando aí? Tá faltando eu dizer, vamos executar de novo. Faltando eu dizer aqui qual é o campo que se relaciona. Ok? Entre cliente e pedido. Como é que ele vai saber que o código 1 é o Albert e o código 2 é o Wade? Falta eu fazer o seguinte. Query p ponto código cliente igual a c ponto código cliente. Agora sim. Ele trouxe o Albert e ele trouxe o Wade. Se eu não quisesse mostrar o código, apenas o nome, bastaria eu tirar esse cara daqui. Mostra apenas o nome e a soma. Opa. Coluna código cliente em grupo statement is ambíguo. Ah, tá. Como é que eu vou agrupar pelo código do cliente se ele não está lá, né? A não ser que eu faça assim. Aí sim. Como eu tenho o código cliente no P e no C, ele ia agrupar por quem? Pelo código do cliente da tabela de cliente ou da tabela de pedido? Tem que ser mais específico aqui. Ok? Vamos ver agora como é que funciona o distinct e o between. Para eu mostrar o between para você, deixa eu ver qual é a tabela que eu vou usar aqui. Bom, pode ser a tabela produto. Select all from produto, where valor produto. Eu quero os produtos que sejam maior que R$1 e menor que R$10. Então poderia fazer assim: where valor produto maior que 1 and valor produto menor que 10. Aí está. Perfeito, né? Mas eu posso fazer simplesmente assim, ó. Where valor produto between 1 e 10. Ok? Só que o between é inclusive, tá? Inclusive. Então ele pega o 1 também. Se eu não quisesse que aparecesse 1, eu teria que colocar 1.01, por exemplo. E aí sim ele excluiria 1. Ok? O between é inclusive, tá? Ou seja, é maior ou igual a 1. No caso, ficaria a minha consulta e menor ou igual a 10. Perfeito? O distinct. Bom, o distinct é o seguinte. Observe que eu tenho aqui algumas unidades que se repetem, né? Então eu vou selecionar todos os produtos. Digamos que eu queira saber quais são os tipos de unidade que existem. Então eu quero selecionar Select unidade produto from produto. Digamos que o dono da empresa pediu para eu saber os tipos de unidades existentes na tabela de produtos. E na minha tabela de produtos eu tenho 50.000 produtos cadastrados. Sendo que desses 50.000, 95% é
UND. E agora, como é que eu vou fazer? Eu vou imprimir lá uma relação para o dono da empresa com 50.000 unidades, sendo que 95% se repete? Não, né? Eu vou usar o distinct. Olha aí. E ele tira os campos que se repetem. Ok? E aí estão as 3 unidades distintas na tabela de produtos. Tá, uma coisa também interessante que eu posso fazer em SQL são os cálculos, né? Por exemplo, eu poderia trazer aqui o valor do produto e trazer o valor do produto vezes 1.1 e nomear isso aqui como acréscimo 10%. Vamos ver se ele aceita colocar isso aí. Não. Pronto. Acréscimo. Se eu colocar assim, eu acho que ele deixa. Não. Acréscimo 10%. Pronto. Ok? Né? Só para mostrar como é que vai ficar uma prévia. Né? Aumenta os produtos em 10% e tira uma relação para mim para eu ver como é que vai ficar. Você faria um comando desse rapidinho, imprimiria essa relação, passaria para quem está pedindo isso daí. Vou fazer agora uma soma. Select all from item pedido. E agora eu vou somar os pedidos baseado no código do pedido aqui, tá? Então vou pegar select code pedido, vírgula, sum plr total item pedido as total from item pedido. Você já sabe que nesses casos nós temos que utilizar um group by. Perfeito. Então eu estou usando aí uma função de agregação, essa função de soma, né? No entanto, eu quero as vendas acima de R$20. Então vamos fazer aqui um array total maior que 20. E aí ele gerou um erro, né? O erro é o seguinte: não está sabendo que é esse total maior que 20 não. Tá, vamos colocar o array sum VLR total maior que 20. Também não entendeu o que é isso não. O problema aqui é o seguinte: você trabalha com o array filtrando dados normais, né? Quando você está trazendo o código do pedido, o valor do pedido e tal. Só que aqui nós estamos trabalhando com uma função que vai somar dados e ainda estamos agrupando esses dados. Nesse caso o array ele não se aplica mais, tá? Existe uma outra cláusula chamada having. Essa é que vai se aplicar. Quando você estiver usando esse tipo de função e agrupando através dessa função, e ainda assim quer filtrar esse valor, né, filtrar o que já está agrupado, então você vai usar o having. E aí sim ele vai te trazer o resultado. Vamos ver se ele funciona com o apelido lá, com o total. Normal. Sem o having, dá um Ctrl X aqui. Ó. Ele traz as somas 2,35, 10, 32 e 19. Só que eu quero
os totais maior que 20. Ele vai trazer o 32 e o 119, que é o pedido 2 e o 3, né? Aí está. Ainda existem muitos outros comandos de seleção, tá? Isso aqui é apenas um aperitivo, né, para você tomar o gosto, por assim dizer, e seguir em frente. Aí fazer mais testes com os comandos de seleção, tá? Mas select, né, de select, nós ficamos por aqui.